E aí, pessoal? Bebeu aquela água, deu aquela alongada? Beleza. A aula está muito rápida. Diminui a velocidade no YouTube. Tá muito devagar? Aumenta a velocidade. Tá legal? Deixa o joinha aí, professor. Deixa seu comentário para que a gente possa se animar ainda mais de fazer um bom material para vocês. Ah, professor, o que é que tem a ver com crimes ambientais o princípio da intervenção mínima? Pessoal, falei para vocês. Pelo princípio da fragmentariedade, só aqueles valores mais importantes devem ser protegidos pelo direito penal. E, pasmem, o artigo 225, parágrafo 3º, vai dizer que aquele que cometer ilícitos ambientais responderá civil, administrativa e penalmente. Então, olha, o próprio Constituinte trouxe para a gente a ideia de que o meio ambiente é um dos nossos valores fundamentais, um dos nossos valores essenciais. Isso a gente já discutiu em sala de aula, mas olha mais um argumento aí que eu ainda não tinha apresentado. Ok, professor, o princípio da legalidade, o que é que tem a ver? Olha, a gente já teve duas leis de crimes ambientais. É engraçado como no Brasil as coisas certas acontecem às vezes pelos motivos errados, mas ali na época da última ditadura militar, principalmente em algumas situações como as guerrilhas, o Araguaia e tal, uma das maneiras que o Estado teve de controlar a venda de armas, porque era uma época em que praticamente todo fazendeiro tinha suas armas de fogo, as pessoas ainda tinham um costume muito grande de caçar, então muita gente tinha arma de fogo no Brasil, no intuito de diminuir a quantidade de armas para os guerrilheiros, era impedir a caça no Brasil. Então, qualquer pessoa que fosse flagrada com a arma, aí ia dizer, mas eu estou caçando assim, mas caçar também é um crime. Então, ia lá e aprendia a arma, dificultava um pouco a vida dos guerrilheiros. Essa primeira lei, então, porque foi criada pelos motivos errados, ela, apesar de existir, apesar de ter sido importante na proteção ambiental naquela época, ela era incompleta, ela não entendia exatamente o porquê de algumas coisas existir, era truculenta em alguns outros momentos. E aí vem a Lei 9.605 no intuito de suprir muitas das deficiências da Lei dos Crimes Ambientais anterior a ela, ali em 88. Então, a Lei 9.605 resolve aqui a situação do princípio da legalidade. Inclusive, tem outro fato. Eu falei para vocês, apesar da Constituição trazer os chamados mandamentos de criminalização, mandados de criminalização, ela não cria crimes, não combina penas. Então, olha, a previsão constitucional de se punir criminalmente as pessoas jurídicas precisaria de uma lei específica no intuito de dizer quais penas e quando se aplicar. Então, a Lei 9.605 vem resolver a questão do princípio da legalidade quando nós falamos de crimes ambientais. Tudo bem? E aí, pessoal, dando sequência no nosso assunto, nós chegamos no princípio da chamada responsabilidade subjetiva. Professor, por que é importante falar da responsabilidade subjetiva? Porque, meus amigos, lá no direito civil, então vamos fazer aqui, direito civil, nós temos a regra da responsabilidade objetiva, ok? Inclusive eu falei para vocês que se aplica a teoria do risco integral. Falei para vocês, inclusive, que existem defensores, como o professor Venosa, de que se afastaria, inclusive, o nexo de causalidade. Eu não concordo bem com isso, mas eu concordo que existe uma presunção do nexo de causalidade. Se você não tivesse assumido o risco de colocar essa atividade nesse local, não haveria o dano ambiental, ok? Mas quando a gente vai para os crimes ambientais, então, olha, direito civil é uma coisa, agora vamos para o direito penal. No direito penal, meus amigos, punir as pessoas independente de culpa é um negócio complicado. Que eu já falei para vocês que o princípio da legalidade é um dos grandes avanços da sociedade contra os arbítrios do Estado. Então, uma coisa é uma repercussão patrimonial por algumas escolhas que você tomou. Outra coisa é se aplicar as sanções mais graves, inclusive a perda da liberdade, tudo bem, temporária, mas perda da liberdade, até mesmo a perda da vida, né? William, não existe. Sanção de pena de morte no Brasil existe. Em caso de guerra, mas existe. Está lá na Constituição. Então, olha, são as sanções mais graves. Eu não posso aceitar uma responsabilidade sem
analisar a questão da culpa. Então, aqui eu terei sempre uma responsabilidade subjetiva. Então, no direito civil, a regra é a responsabilidade objetiva, no caso de de ilícitos ambientais, de danos ao equilíbrio do meio ambiente. Aqui no direito penal, não, meus amigos. No direito penal, nós estamos falando de uma responsabilidade que será sempre subjetiva. E como eu falei para vocês, a gente ia voltar em algumas situações ao Código Penal. E no Código Penal nós dizemos que, olha, artigo 18, dê uma olhada se não confio em mim. Crime doloso. Quando disse crime, na verdade. Doloso. Quando a gente quis o resultado. Eu falei para vocês que no direito civil não influi nem contribui. Ele querer ou não querer. Por isso que chama culpa lato sensu. No direito penal faz diferença sim. Aqui é a vontade, o ato volitivo, a vontade destinada a produzir a situação. Não é o poder de escolha, não. É escolher fazer aquilo. Então, disse doloso. No caso do crime culposo, vai ser quando a gente der causa por imprudência, negligência ou imperícia. Falei para vocês que lá no direito civil nem imperícia se fala, né? Diz que é tudo imprudência. Imperícia seria um tipo de imprudência. Aqui no direito penal faz a distinção. A imprudência seria mais fazer alguma coisa que o bom pai de família não fizesse, o cidadão médio nos dias de hoje, enquanto a imperícia seria a falta de técnica, a falta de perícia para resolver ou para realizar determinada conduta. Então, nesses dois sentidos, nesse sentido, nós temos os crimes tanto dolosos quanto os ditos culposos. Beleza. E olha o que diz o parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por crime senão quando pratica, não é nem com culpa, é dolosamente. Ou seja, meus amigos, eu puno sempre o crime doloso e, às vezes, o crime culposo. Então, sempre o crime doloso, às vezes eu puno o crime culposo. Beleza? Fica até umas regrinhas mnemônicas aí, não é muito saudável, mas fica aí a dica para vocês. Ok? Então vamos lá. De novo, responsabilidade civil pelo dano ambiental, regra. Responsabilidade objetiva. Tem exceções, William? Tem. Não sei se eu falei no vídeo passado, mas complete, tem uma exceção. Qual é a exceção, professor? No caso dos profissionais liberais. É uma previsão que está lá no CDC. Olha que legal. Artigo 12. Está entre o 12 e o 14 ali. Para vocês darem uma olhadinha. O parágrafo 6º, acho que é do 12. Então, os profissionais liberais respondem subjetivamente, só, no exercício de suas profissões. O resto é responsabilidade objetiva. Nos crimes ambientais, não, professor. A responsabilidade, em regra, será por crime doloso e apenas quando a lei assim o determinar, por crimes culposos, não sendo doloso ou culposo, ou seja, não havendo a análise da culpa, lato sensu no caso concreto, não há que se falar em responsabilidade penal. Beleza. Professor, princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela, se aplica ao direito penal ambiental, ou seja, aos crimes ambientais? Pessoal, tema polêmico, o STF tem decisões nos dois sentidos, mas a decisão mais recente, aquela que tem sido utilizada como o precedente, se diz que sim, é possível se aplicar a bagatela nos crimes ambientais quando se juntar ao mesmo tempo. Não, pessoal, isso aqui é cumulativo, é um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Não venham falar que é um ou outro, não. Então, eu tenho que ter ao mesmo tempo 4 situações. Uma mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e uma inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, eu tenho que olhar para a conduta do agente, o que ele fez, colocou
situação de desequilíbrio muito grave, uma coisa é você, sei lá, cortar a galha de uma árvore. Outra coisa é você ir lá e desmatar um campo de futebol inteiro. Agora, muitas vezes, cortar uma árvore que seja pode ser uma árvore ameaçada de extinção, né? Então a gente tem que olhar no caso concreto, sempre. Outra coisa, pessoal, nenhuma periculosidade social da ação. Não é alguma coisa que, porque um está fazendo, vai gerar um direito, uma ideia na cabeça das outras pessoas que também podem fazer e todo mundo vai sair copiando. Não é exatamente isso que se espera. Um reduzidíssimo grau de reprovabilidade, não é alguma coisa que a sociedade em si condena o cidadão por estar realizando aquilo. Muito se fala do furto famélico. William, e se a pessoa estiver caçando porque está morrendo de fome? Então, ok, seria uma situação de reduzidíssimo grau de reprovabilidade, que deve ser examinado sempre no caso concreto. Não é toda caça por fome que é permitida. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, vamos lá, uma coisa é você fazer a coleta de um peixe que tem uma quantidade, uma população suficiente aí para manter o equilíbrio, a biodiversidade, a diversidade genética dentro da própria espécie. Outra coisa é você colocar em risco ali um animal que já está ameaçado de extinção. Então, vejam as situações diferentes. O objeto protegido, pessoal, eu tenho que lembrar para vocês, e é onde reside a polêmica. Ainda hoje, muitos professores de direito ambiental discordam da possibilidade de se aplicar o princípio da bagatela aos crimes ambientais, porque diz, olha, o que se protege não é o animal, não é o peixe que está sendo pescado, não é o tatu que está sendo caçado. Não é a árvore que está sendo derrubada. O que se protege é o equilíbrio do meio ambiente. E por ser o equilíbrio do meio ambiente, quando a gente fala de ofensividade, qualquer ofensa ao equilíbrio ambiental não poderia ser mínimo. Então, esse é o argumento da doutrina ambientalista, mas não é um argumento que tem sido aceito majoritariamente pelo STF. Como eu disse, tem precedentes para os dois lados, mas a situação mais emblemática que tem sido reproduzido pela doutrina do direito penal é de que, tudo bem, o que se protege é o equilíbrio ambiental, o chamado objeto mediato, não é o imediato. Okay. Mas, de qualquer maneira, se não houver um risco de desequilíbrio ao meio ambiente, por mais que seja um bem jurídico importantíssimo, imprescindível, mas não há que se falar num afastamento do princípio da insignificância. Então, no final das contas, pessoal, eu devo alertar para vocês o seguinte: apesar de a doutrina atual, majoritária, e a jurisprudência do STF ser no sentido do cabimento do princípio da insignificância aos crimes ambientais, a jurisprudência do STF ela é expressa no sentido de dizer que tem que se olhar o caso concreto. Não existe, porque foi um camarão, ou foi 1 quilo de camarão. Mas, e é exatamente o caso lá, a situação. Então, o cidadão foi, coletou, salvo engano, 3 quilos de camarão no mangue, foi apreendido pelos órgãos ambientais, todo aquele material, ele provou que ia subsistir daquilo, que a família estava passando necessidade, muita gente na região tem o mesmo costume, e que aquele camarão é um camarão ainda bem comum na região. Então, nesse sentido, o STF acabou aceitando o argumento da Defensoria Pública no intuito de não se aplicar o direito penal contra esse cidadão que estava lá com 3 quilos de camarão. Mas, dentro do próprio voto, acho que foi o ministro Celso de Mello, disse que, olha, não é porque são 3 quilos. Podia ser 300 gramas e podia ser um caso gravíssimo. Mas nessa situação, diante de todas as circunstâncias do fato, é possível a aplicação e defender. Tudo bem? Pessoal,
Chegamos ali mais uma vez em 15 minutos, me despeço do bloco 2. Vai lá, faz um pequeno lanche, uma pausazinha maior, mas volta, por favor, que ainda temos muita coisa a falar sobre o assunto. Até já!